Pessoal, olá, boa tarde, sejam todas bem-vindas e homens infiltrados também. Que bom que vocês estão aqui, gente. Fico muito feliz com a presença de todo mundo. Hoje a gente tem uma live bem interessante pela frente, um assunto que muitas pessoas perguntam aqui em consulta, um assunto que muitas pessoas realmente elas querem tratar. E é algo que a gente precisa para a nossa vida, não somente para os relacionamentos, mas para tudo que engloba as relações interpessoais, que é saber conquistar alguém. E hoje o tema é esse, gente, como saber conquistar alguém. Falaremos muito, tinha que estar mais muito mesmo. Priscila, boa tarde, seja muito bem-vinda. Marina, boa tarde. Albemara, olá. Joseli, que bom que vocês estão todas aqui. Eu fico muito feliz hoje. Eu estou tomando aqui o meu chazinho de abacaxi hortelã e gelos de morango. Bem gostoso esse negócio, tá, gente? Nossa, que coisa mais linda. Eu achei que não ia ficar tão bom assim. A Rafa que criou e tá muito legal. E, gente, já quero pedir a vocês, curtam bastante, enche essa live de curtida, tá chegando agora, mete o dedo na tela, curte demais, que isso vai ajudar a levantar a live para outras pessoas que precisam desse conteúdo, para outras mulheres e homens que precisam de ajuda com relacionamentos, tá bom? Então, curte muito, compartilha se puder, e a gente vai começar batendo um papinho. Hoje a gente vai começar respondendo algumas perguntas, tá? Eu vou responder as 3 primeiras perguntas que forem mandadas aqui na live. Depois a gente entra no nosso tema. O tema de hoje, para quem está chegando agora, é como conquistar de verdade uma pessoa, mas de verdade mesmo. Então a gente vai falar de algumas coisas bem interessantes aqui. Vamos ver quais são as nossas 3 primeiras perguntas. Quem quiser fazer parte da live, tendo sua pergunta respondida, fica à vontade, tá? Nossa, vocês têm bom demais. E, gente, hoje tem consulta também. Hoje tiveram vários atendimentos já. Algumas pessoas perguntam se eu atendo domingo. Atendo, tá? Domingo, feriado, carnaval, não importa. Eu gosto de trabalhar, gosto do que eu faço. Então, eu tenho meu escritório em casa, então todo dia eu estou atendendo. Tem cura para isso? Para quê? Me falei de novo que eu não vi. Luciane, tem cura para quê, Luciane? Valdirene, olá. Boa tarde. Valdirene está dando boa noite, deve estar em Portugal. Que legal, muito bacana ter seguidoras por aí. Vamos ver o que a Luciane está falando, qual é a pergunta dela. Se caso não tiverem questionamentos, gente, então eu já vou entrar no tema da live para a gente agilizar isso aqui, tá bom? Para coração destruído, claro, Luciano, tem sim. Geralmente isso são traumas, geralmente isso faz com que a gente perca um pouco a capacidade de ver a vida de uma forma positiva. Muitas vezes é como se a gente olhasse para o futuro e enxergasse uma folha em branco, quase como se a gente não visse um futuro para nós, quase como se nós não fôssemos dignos de ter um futuro. Mas tem como sim. Bom, vem consultar comigo, vai ser um prazer enorme te acompanhar. Preta, obrigado pelo carinho. Agradeço, que gentil. A Preta tem uma pergunta, bora ver. Manda sua pergunta aí, Preta. Vamos ver mais 2 perguntas e a gente entra no nosso tema. Obrigado por todo mundo que está curtindo, tá, gente? Já está começando a subir aqui. Show de bola. A Lore, mandando que é gaúcho. Legal. Lugar frio, que inveja. Eu estou com o meu ar-condicionado ligado aqui porque aqui é muito quente. Tem gente de Angola, show de bola. Bom, me parece que não tem perguntas, então a gente vai entrar no nosso tema, tá, gente? O tema de hoje, para quem está chegando agora, o nosso tema é como conquistar alguém de verdade. E isso é muito complicado. Porque conquistar alguém não é tão simples quanto a gente pensa. Conquistar alguém, querer que uma pessoa esteja do nosso lado, é algo um pouco complexo. E eu até separei alguns tópicos que são fundamentais para vocês observarem, tópicos que eu trabalho no meu treinamento IPE, que é um treinamento todo voltado para relacionamentos, mas que aqui eu vou dar para vocês uma palhinha do que tem lá nesse treinamento. Tá bom? Então, quem quiser saber até mais, pode fazer, ou quem já fez, já está sabendo tudo. Deixa eu ver só a pergunta da Preta, que eu fiquei de responder. Como perder a dependência emocional, Preta? A gente só depende daquilo que nos falta. Então, por exemplo, se você precisa de companhia, é porque a sua companhia em si não é agradável para você mesmo. Então você olha para você, você talvez não sente orgulho de quem você é. Alguma coisa, Preta, é você sentir orgulho falando assim, não, eu tenho orgulho. Outra coisa é você ter provas na sua vida de que você é uma pessoa foda pra caralho.
e você se orgulhar disso que você se tornou. Então você precisa se trabalhar ao ponto de você conseguir se admirar de uma forma tão ampla que você não dependa dos outros para te elogiar. A sua própria visão, ela já faz com você ficar bem. Só que aí depende de que é a sua dependência, entendeu? Porque cada dependência tem uma raiz e cada raiz uma forma diferente de ser arrancada. Vi nos stories no Instagram, que hoje tinha live, que legal, Valdirene, isso aí, eu sempre aviso por lá, tá? Boa tarde, para que serve isso que você está bebendo? Para refrescar o calor, é chá gelado. É só uma forma de refrescar e de não morrer de câncer tomando uma Coca-Cola. Mas é gostoso pra caramba, tá bom? Vale a pena. Como fazer um cara parar de enrolar? Legal, isso vai te ajudar essa live, tá? Aqui é a Catiane. Catiane, essa live de hoje é como conquistar alguém de verdade. Então já vou logo entrar com vocês, gente, numa coisa que vai bater de frente com o que a maioria acredita. Conquistar não é exatamente o que a gente pensa. Então a primeira coisa que a gente vai trabalhar aqui é que atrair é diferente de conquistar. Então, por exemplo, às vezes você está lá no seu perfil recebendo mensagem todo dia. Aí você recebe mensagem, você conversa com o cara, você conversa com a mulher e você sai. Gente, isso é atrair, tá? Isso não é conquistar. Vocês saíram, vocês passearam, vocês se divertiram, vocês fizeram sexo, talvez tiveram um momento agradável. Então, quando isso acontece, a gente vai ter uma atração. A pessoa simplesmente está atraída por nós. Só que é tipo uma propaganda. Por exemplo, imagina que você está na sua casa e eles passam jogando um panfleto de propaganda. Aí jogam um panfleto no supermercado. Aí tem lá vários preços legais para você. E você vai no supermercado. Só que quando você chega, o ambiente não é agradável. Talvez você não tenha onde estacionar. Talvez você entra, mas você acaba não gostando dos outros preços, era só um preço que era bom e você vai embora. Ou seja, eles te atraíram. Você tecnicamente saiu do supermercado, você comprou a ideia, mas você não foi conquistado o suficiente para querer ser uma cliente daquele supermercado. Então, quando a gente sai com uma pessoa, a gente está atraindo. Quando a gente sai com uma pessoa, o que acontece, gente, é que essa pessoa gostou da propaganda que a gente fez, daquela imagem que a gente passou de nós. Aí você vai lá no seu perfil, por exemplo, você enche de foto bonita, você se produz todo para fazer uma foto legal, coloca lá no seu Instagram. Você faz stories todo dia, talvez, você mostra a sua vida. Olhando para o seu Instagram, você é uma pessoa interessante. Isso é a sua propaganda, é o seu marketing. Você está se divulgando, ou profissionalmente, como eu faço no Instagram, eu falo do meu trabalho, ou pessoalmente, naqueles perfis pessoais, onde cada um fala de si mesmo. E aí a pessoa, obviamente, ela pode gostar. E quando ela gosta, ela é atraída. Só que depois vem a segunda parte, que é convencer a pessoa a querer estar com você, teoricamente. Conquistar a pessoa, fazer com que ela entenda que estar com você é melhor do que com qualquer outra pessoa. Isso é difícil, tá, gente? É muito complicado. Então, eu quero ver com vocês. Quem de vocês já teve problema com isso? Vocês já passaram por isso, gente? Uma sensação de que vocês estão com uma pessoa que não, por exemplo, não te valoriza de verdade. Um cara que está com você, mas fica olhando para outra. Ou um cara que sai com você e te trai. Ou talvez até os caras costumam sumir de repente. Vocês já passaram por essas situações, gente? Por favor, digam aqui, contem um pouquinho da vida de vocês. Enquanto isso, curte bastante, mete o dedo na tela. Isso faz toda a diferença, tá? Curte bastante, gente. Essa live é totalmente de graça, é um presente para vocês. Tem live 3 vezes na semana, tá? Terça, quinta e domingo. Terça e quinta às 19 e domingo às 15. Presente para vocês. Em retribuição, eu só peço suas curtidas. Aqui a Chazaclau. Acho que é isso mesmo, né? Sim, doutor, eu tive uma conexão com ele e acabou. Não, peraí, essa camisa está difícil para ler. Eu tive uma conexão com ele e depois fomos para a cama. No outro dia subiu, acontece muito. Aí a gente atrai, né? Então, assim, a gente atraiu, a gente acha que vai continuar, só que a gente não gostou. Tem outras pessoas falando que já passaram por isso. Aqui a Hillary falando, belo anel, obrigado. Inclusive é o símbolo do meu treinamento. Sério, é esse treinamento que eu estou dando uma palhinha para vocês aqui. Então, a gente vai agora entrar aqui perguntando o que eu sou. Eu sou psicanalista, tá? Sou psicanalista com especialização em relacionamentos amorosos, inteligência emocional. Estudei 9 anos para isso. E atualmente atendo pessoas o dia inteiro falando de relacionamento. É o dia inteiro consertando relacionamento, imagina, gente. O dia inteiro ouvindo problema, traição, que delícia, né? Muito bom. Então agora, ó, a segunda coisa que é importante a gente saber é o seguinte.
Por que é tão difícil conquistar? Por que a gente percebe que é tão difícil você ter um amor de verdade na sua vida? Você está com uma pessoa que realmente te respeita, que quer estar do seu lado, uma pessoa que te valoriza de uma forma que você gosta de ser valorizado. Ana, obrigado pelo chocolate, tá bom? Agradeço. Então, a primeira coisa que faz com que seja difícil a conquista é você ver a conquista como uma coisa final. Então, por mais que as pessoas falem, por mais que as pessoas elas postem falando assim, você tem que conquistar a pessoa todo dia. Uma conquista não é que você conquistou uma vez que a pessoa vai estar sempre com vocês. Por mais que a pessoa fale isso, por mais que a gente ouve, por mais que a gente acredita, a gente tende a achar que se eu conquistei, se a pessoa me ama, agora ela me ama. Então agora eu já tenho. Só que na verdade, gente, a gente tem que colocar na nossa cabeça que nós não temos. Nós temos que colocar na cabeça da gente que se eu conquistei uma pessoa, se eu fiz a pessoa entender que ela quer estar do meu lado, é baseado no que eu mostrei para ela hoje. Só que eu sou um ser humano, eu mudo, eu evoluo, eu posso regredir, eu posso ficar estagnado, ou seja, pode ser que hoje eu sou perfeito para essa pessoa. Só que daqui a pouco eu evoluo um pouquinho e essa pessoa já não cria conexão comigo. Pode ser que eu fique estagnado e essa pessoa evolui e para ela eu já não sou suficiente. Pode ser que ela não evolui, mas eu acabo regredindo. Então isso também não vai funcionar. Então a gente precisa ver que, gente, dentro do relacionamento eu preciso me adaptar. Eu preciso entender que a conquista ela é constante. O cérebro humano, ele não está preparado para ter. O cérebro humano está preparado para correr atrás, para conquistar, para ter algo melhor. Então eu preciso ser isso para a pessoa. Eu preciso mostrar para a pessoa que eu sou esse algo que vai evoluir, que vai ter algo a mais para mostrar. Eu sou essa pessoa que tem a capacidade de agregar a vida dela hoje com o que eu sou, mas que eu vou também conseguir continuar melhorando e agregando todo santo dia. É tipo um carro. Quem aqui nunca passou por isso, né, gente? Você tá lá comprando um carro, você compra o carro, você fica empolgado, você quer dirigir, você pega, você se sente foda pra caramba de estar dirigindo esse carro ou comprando uma roupa nova. Só que passa um mês, 2 meses, e você olha para essa coisa e parece uma coisa comum. Porque é uma coisa, assim, absolutamente normal. Então, gente, eu, por exemplo, quando eu era pequeno, eu tinha um sonho de comprar um carro determinado. Comprei o carro, passou um tempo, passou a ser um carro comum. Poxa, mas não era o meu sonho? Era, mas a minha mente é uma mente humana. E a minha mente humana quer o quê? Progresso. Então eu quero progresso nas coisas, nas pessoas, eu quero progresso na minha vida. Então eu preciso ter esse progresso. Aqui a Catiane, tá, e você namora? Namoro, Catiane, namoro sim. Veja o meu perfil que você vai ver muita coisa. Sempre estou falando da minha namorada aqui. Então, gente, essa questão de conquista, ela precisa ser adaptável. Eu preciso criar a capacidade de evoluir e de observar. Ou seja, conquista não é final, tá bom? Resumindo esse tópico, conquista não é uma coisa que acaba. Conquista é uma coisa constante, permanente. Eu tenho que merecer estar na vida do outro o tempo todo, assim como o outro tem que merecer estar na minha vida. Uma pessoa que me fez bem hoje não vai ser uma pessoa que me fará bem amanhã, não necessariamente, a menos que ela trabalhe para isso, a menos que ela consiga ser o melhor que ela pode ser, para ser para mim o melhor que eu preciso. Aí nesse caso vai dar certo, tá bom? Então, agora a gente vem para uma outra coisa muito interessante aqui, gente, eu separei para vocês também, que é o seguinte, inclusive, para quem está chegando agora, isso aqui é um pedacinho do meu treinamento, tá? Do Império. Quem já está fazendo, vocês vão se lembrar. Isso aqui eu falo, se eu não me engano, na terceira aula. Tem que relembrar qual que é o número da aula, mas eu falo isso. Mas a gente ainda acredita, nós ainda acreditamos que somos, que todo mundo gostaria de nós. Por exemplo, a gente ainda acredita que nós somos pessoas que gostaríamos de nós eternamente. Nós gostaríamos do que nós somos eternamente. Por exemplo, a nossa mente, ela tende a fixar um pouco naquilo que nós somos como algo permanente. A gente sabe que a gente vai evoluir, a gente sabe que a gente quer evoluir. Só que a gente não consegue imaginar isso de uma forma emocional tão a longo prazo. Então, por exemplo, o que eu sou hoje. Quando eu penso no meu futuro, a tendência natural é que eu pense em ir com mais dinheiro, eu pense em ir com uma casa diferente, eu pense em ir com um carro melhor, mas que eu pense em também com a mentalidade que eu tenho hoje. Então, é por isso, por exemplo, que eu tendo a achar que as pessoas vão gostar de mim do jeito que eu sou. Porque às vezes eu gosto de mim do jeito que eu sou e eu não consigo imaginar algo diferente. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que quebrar. Deixa eu ver aqui a Katia, o que ela está mandando. Mas a mulher, depois de conquistada, fica no vácuo. É muito comum, Catiane.
é uma visão muito negativa, porque isso é generalizar. Não é todo homem que vai deixar você no vácuo. Se você está ficando no vácuo sempre, é um erro com você e não com o outro. Toda vez que a gente está num relacionamento, gente, toda vez que a gente está na nossa vida e o padrão se repete e acontece sempre a mesma coisa comigo, é porque eu estou buscando pessoas erradas, eu estou dando oportunidade para pessoas que têm um padrão potencialmente destrutivo, ou então eu estou estragando o relacionamento. Então a gente precisa, de fato, conseguir ver de uma forma diferente. Agora, o que é importante? A gente precisa entender, gente, que eu não posso pensar que eu sou o que sou e quem me amar e me ame do jeito que eu sou. A gente começa a pensar que as pessoas vão me amar e vão me amar com os meus defeitos. Em algum momento eu vou encontrar alguém que vai me amar do jeito que eu sou. Eu tenho certeza, todo mundo vai encontrar alguém assim. A gente pensa isso, a gente acaba pensando essa ideia. A gente acaba pensando que quando eu encontrar uma pessoa especial, quando eu encontrar minha alma gêmea, essa pessoa vai entender tudo que eu sou e vai ser uma coisa maravilhosa. Só que às vezes o que eu sou não é bom. Às vezes o que eu sou, gente, é uma coisa destrutiva. Então, por exemplo, será que vai ter alguém que vai gostar de uma pessoa que é extremamente insegura? É óbvio que vai. Sempre vai ter alguém que vai gostar. Só que será que essa pessoa que gosta da pessoa extremamente insegura, ela é uma pessoa de alto valor? Ou será que ela também é extremamente insegura ou extremamente carente por causa disso? Ela acaba muitas vezes compreendendo, para que você também a compreenda em seus defeitos, que são coisas totalmente destrutivas. Então a gente precisa ver que, para que a pessoa goste de mim, eu preciso ser bom, eu preciso ter qualidades, eu preciso progredir, eu preciso ser um ser humano acima da média. Porque senão, se eu for só mais do mesmo, o que vai acontecer, gente, é que quem vai gostar de mim são só pessoas que também são mais do mesmo. Então eu preciso ser bom e eu preciso curar os meus defeitos, aqueles que eu consigo ver. Então eu preciso ter orgulho de mim. Não significa que eu vá agradar todo mundo. Gente, é tipo eu, por exemplo, vou falar de mim. Para minha namorada, eu sou o que ela precisa. Só que para outras mulheres, eu sou absolutamente irrelevante. Outras, talvez, conseguem ver que eu sou até o oposto do que elas querem. Então não é que você vai ser bom para todo mundo, mas é que você tem que olhar para você. Você tem que olhar para você diante do espelho e conseguir sentir orgulho. Entende? Você tem que conseguir pensar, caramba, que pessoa foda, naquilo que eu faço, naquilo que eu escolhi para mim. Se eu consigo fazer isso, aí sim, alguma pessoa eu vou conseguir conquistar de verdade. Porque eu vou ser o meu melhor. Isso é importante. Tá? Aqui no começo, todos eles são fofos. A Catiane está com um traumazinho aí precisando ser trabalhado, hein, Catiane? Essa visão vai te prejudicar. Na minha área de trabalho é psicanálise, tá? Só que eu atendo quase 100% de relacionamentos, casos voltados para relacionamentos amorosos, mais precisamente na parte da inteligência emocional, controle das emoções, entende? É isso que eu faço, ajudo as pessoas a terem força emocional para lidar com problemas que normalmente pessoas que não se trabalham não conseguem lidar. Por exemplo, foi traída e está sofrendo demais. Gente, as minhas clientes de mais ou menos 6 meses, se elas são traídas, elas simplesmente não se importam. Elas continuam a vida delas do mesmo jeito, sem afetar em nada. É muito legal isso, é muito bacana essa evolução. Então a gente percebe que esse é um dos problemas. Está voltando aqui para os tópicos. Enquanto isso, vai curtindo, estamos chegando em 10 mil curtidas, mas dá para chegar mais. Desça, obrigado pelas rosas, desça. Você é uma pessoa incrível, agradeço. Muitíssimo obrigado. Vai curtindo bastante aí, gente. Então a gente consegue perceber que é importante eu me mudar, é importante eu me tornar o melhor que eu posso ser. E aí tem a próxima coisa que é o seguinte, o orgulho. Gente, o orgulho, ele nos impede de mudar. Muitas vezes, essa visão de que eu sou o que sou, não vou mudar, isso aí tem muita raiz naquilo que eu sinto de mim. Então, às vezes, eu não consigo assumir para mim que eu sou ruim, eu não consigo assumir para mim que eu não sou melhor para uma pessoa. Por exemplo, eu já fui muito inseguro. Quando eu tinha cerca de 18 anos, gente, eu era muito inseguro. E insegurança causa ciúmes, ou seja, eu também era muito ciumento. Então, eu percebo que, se eu sou inseguro, se eu sou ciumento, eu vou pesar a vida de uma pessoa que está comigo. Então, às vezes, eu quero que a pessoa não entenda, nossa, eu sou muito ciúme, caramba. Tem gente que acha que é prova de amor. Então, a pessoa que está comigo, ela tem que me entender, ela tem que, de fato, conseguir me aceitar. Só que quando eu paro para pensar, isso não é justo. Porque naquela época, com 18 anos, eu não era uma pessoa boa para um relacionamento. Então, eu queria uma pessoa boa, mas eu não tinha um bom para oferecer. Gente, nesse caso, eu preciso mudar, eu preciso evoluir. Eu tenho que olhar para aquele em mim que está errado, que está estragado, que está em um local que não deveria e mudar. Então, nesse momento, gera dor. Tá? Essa quebra de orgulho gera dor. E aí eu vou ver que mudar a mim envolve perceber que eu não sou tão bom assim. Quando eu percebo que o que eu sou é mal, nossa, gente, dói demais. É muito ruim.
quando a gente percebe que aquilo que a gente é deteriorante para a vida dos outros, é uma coisa que afeta. Mas beleza, tranquilo, essa parte é normal, eu preciso agora melhorar. Então eu tenho que passar por cima do meu orgulho e me tornar bom o suficiente. Essa é a primeira coisa, gente, que eu tenho que fazer quando eu quero de fato conquistar alguém. Eu preciso conseguir me trabalhar. E aí vem um problema. Tem algumas pessoas que falam assim, não, eu mudo, eu consigo mudar, estou no relacionamento, eu consigo de fato ser uma pessoa que muda pelo outro. E agora eu quero que você se pergunte isso, você que está me ouvindo, você consegue mudar pelo outro? Se o seu namorado chegar para você e falar uma coisa que está muito ruim, tipo, nossa, você está muito carente, está me sufocando, você consegue mudar? Porque, sabe o que acontece, gente? Em grande parte das vezes, a pessoa que fala que muda, ela na verdade, ela só se adapta, como se isso fosse um favor para o outro. Então ela entende, poxa, ele reclamou que eu estou carente, beleza, eu vou trabalhar isso, vou demonstrar menos carência. Só que eu demonstro menos carência, eu demonstro menos ciúme talvez, mas lá dentro eu ainda estou sofrendo de carência e de ciúme. Então eu não melhorei, eu estou simplesmente camuflando. E eu acho que a pessoa agora ela tem que ser melhor para mim porque eu estou sendo melhor para ela. Só que isso em algum momento vai explodir. Em algum momento, talvez, se não explodir, eu vou sentir que essa pessoa me deve algo, porque eu estou fazendo um esforço por ela. Quando na verdade isso não deveria ser por ela, deveria ser por mim. Vocês conseguem entender, gente? Até aqui? Está tranquilo para vocês ou está gerando muitas dúvidas? Vamos ver aqui algumas mensagens. Verdade, eu dizia isso. Hoje não mais. Hoje eu mudo. Não quero mais ser eu. Que bom, Lenita. Meus parabéns. A gente tem que admitir isso e conseguir mudar. Sim, doutor, que bom. Beleza, que está dando para entender. Está tranquilo. Ótimo. Então, quebrar o meu orgulho, passar por cima do que eu acho de mim para poder admitir o que eu sou de verdade, entendendo de fato que as minhas qualidades são minhas qualidades, merecem orgulho, mas também que os meus defeitos merecem atenção é fundamental. Cleverson, boa tarde, seja muito bem-vindo. Antônia, seja bem-vinda também. E aí a gente vai ver que quando o fato é conquista, são duas coisas diferentes. Uma coisa é escolher uma pessoa boa para minha vida, outra coisa é conquistá-la. Então, quando eu estou na fase de escolher, de analisar, naquele momento em que eu estou saindo com a pessoa e eu quero descobrir se essa pessoa é uma pessoa boa para a minha vida, eu vou analisar. Aí eu vou ver se essa pessoa atende os meus parâmetros, eu vou ver se essa pessoa me causa bons sentimentos, eu vou ver se essa pessoa tem isso ou aquilo que eu julgo importante. Só que depois, quando o meu objetivo agora é conquistá-la, é fazer ela querer estar na minha vida, eu tenho que parar de olhar para mim, eu tenho que começar a olhar o que é importante para ela. Eu tenho que descobrir o que essa pessoa precisa na vida dela. Vanessa, boa tarde, seja bem-vinda. Todo mundo está chegando, Lenita, olá. Aline Moura, olá, seja bem-vindo. Então, a gente precisa agora, gente, começar a se perguntar o seguinte: o meu parceiro, a minha parceira, o que essa pessoa precisa? Vocês sabem dizer, gente, de verdade, o que motiva essa pessoa? Qual é aquele ponto que essa pessoa tem dentro dela que faz com que ela queira estar com você? Pelo que ela sonha, pelo que ela quer passar com um relacionamento, o que ela quer fazer, o que ela quer viver. Você precisa entender isso. Para você entender se a pessoa que está com você, ela quer o quê? Um relacionamento leve, um relacionamento mais tranquilo ou mais agitado? Ela quer uma pessoa pervertida ou uma pessoa calminha? Ela quer uma pessoa muito segura de si ou alguém que passa mais maleabilidade? Então, com isso, eu consigo entender se eu me enquadro, se eu sou para o outro que ele precisa, se eu consigo ser para aquela pessoa aquilo que ela precisa na vida dela. E aí, algumas pessoas, às vezes, elas até ficam chateadas, elas pensam, mas caramba, a pessoa tem que gostar de mim do jeito que eu sou. Só que a pessoa que vai gostar de você do jeito que você é, ela vai ter que ter na vida dela os parâmetros que você oferece. Então, se eu preciso de um pedreiro, eu não vou contratar um mecânico, por exemplo. Ah, mas o mecânico é pior porque eu não aceito do jeito que ele é? Não, porque agora eu preciso de um pedreiro. Então, se o cara ele precisa de uma mulher que gosta de ficar em casa, não faz sentido uma mulher que gosta de passear demais querer ficar com o cara, querer que ele a aceite assim. Porque ao passo que ele a aceita assim, ela não aceita como ele é. Então, sempre existe aquela forma de querer o altruísmo do outro, tirando o altruísmo de mim. Entende? Então acaba que eu quero o altruísmo sendo egoísta. Eu quero que a pessoa aceite para a vida dela uma coisa que é oposta àquilo que ela quer para a vida dela. Então é muito importante, gente, vocês estudarem o outro. Vocês conseguirem observar aquilo que o outro precisa. E não necessariamente só o que eu quero. Tá? Cleia, vamos ver aqui. Percebi que quando mudei, deixa eu falar elevando minha autoestima, muitos se aproximaram de mim. Hoje sou feliz. Acontece demais, Cleia. Porque quando a gente tem autoestima baixa, a gente é uma companhia pesada. Nossa, é chato ficar perto da gente quando a gente só reclama, quando tá tudo ruim, quando a vida nossa parece que não é boa.
Então, quando a gente sobe, algumas pessoas até falam, não, uma pessoa interesseira, agora que eu estou ganhando mais, a pessoa chegou perto. Mas não é isso. Na verdade, talvez, quando você está ganhando mais, por exemplo, você teve uma promoção, você está se sentindo melhor, você está estudando mais, você tem mais autoestima, você atrai as pessoas. Assim como você evolui emocionalmente, como quando você evolui intelectualmente, fisicamente, qualquer coisa que melhora quem você é e a percepção que você tem de você, faz com que as pessoas queiram estar do seu lado. Isso é muito legal. Eu falo que funciona demais. Outra coisa, gente, ser misterioso. Ser misterioso é fundamental. Você precisa ser uma pessoa que traz mistério. Alguém aqui se considera uma pessoa misteriosa? Deixa eu ver se tem alguém. Se tiver, vai ser show de bola. Enquanto isso, deixa eu ver aqui, ó, achar mandando uma mensagem aqui. E quando você fala tudo isso e o cara some, percebe que ele só queria se afirmar, estou sofrendo. Chaz, ó, primeira coisa que você interpretou errado. Ah, não, você falou faz tudo isso, beleza. Quando você faz tudo isso e o cara some, é porque aquilo que você é não é o que ele queria. Não significa que você não seja bom, significa que não é o que ele queria. Gente, esse aqui é um chá de caralho, é um chá de abacaxi com hortelã e morango. Será que todo mundo aqui na live ia gostar de tomar um chá de abacaxi com hortelã e morango? Será que não tem pessoas aqui que odeiam hortelã, ou odeiam morango, ou odeiam abacaxi? Se eu oferecesse para todo mundo, gente, algumas pessoas recusariam. Significa que o chá é ruim? Significa que essa pessoa não gosta do chá. Essa pessoa talvez queria um refrigerante, queria um álcool, queria alguma coisa diferente, queria um café, uma bebida quente. Então, quando a pessoa se afasta de você, é porque aquilo que você oferece não é o que ela queria. Então é bom que essa pessoa se afaste, porque se você fica na vida dela, se por algum motivo você a convence a ficar na sua vida, o que vai acontecer é que essa pessoa vai ficar frustrada, porque ela não tem o que ela quer. E ela vai acabar terminando, te traindo, te magoando, brigando demais, sendo pesada, sendo tóxica, qualquer coisa nesse sentido. Então vale muito a pena deixar, tá bom? Vamos ver aqui. Catiane, depende, às vezes sou muito sincera, não tenho paciência para jogos. O jogo, gente, é muito importante. Por quê? Tudo na vida é jogo. Vocês já notaram quando vocês vão numa entrevista de emprego? Será que vocês são totalmente sinceras mesmo? Quando as pessoas perguntam assim, quais são os seus defeitos? Você é totalmente honesto? Você fala de todos os seus defeitos? Você fala talvez mal dos outros? Você fala que você gosta de fofoca? Você fala que você é uma pessoa que é preguiçosa? Será que você fala essas coisas? Todo mundo aqui? A gente esconde, gente. Em sociedade, será que você posta foto no seu Instagram do jeito que você acorda, com aquela cara toda inchada, cabelo atrapalhado? Eu não faço isso. Então, assim, minimamente eu tenho que ir lá e pentear o cabelo antes de postar uma foto e gravar uma live para vocês, gravar um vídeo, um story para vocês, quer dizer. Então, isso tudo é um jogo de manipulação. É um jogo onde eu quero manipular o outro a me ver da melhor forma possível. Tudo na vida é um jogo, por isso a gente está sempre jogando. Então, quando a gente fala que a gente não gosta de jogos, é mentira. Nós somos jogadores constantes. Você pode ver, por exemplo, quando tem aqueles anúncios bobinhos na internet falando assim, 3 palavras que vai fazer o cara ficar louco por você, uma frase que deixa qualquer homem, qualquer coisa assim. Todo mundo já caiu numa coisa dessa, gente. Todo mundo já clicou num anúncio desse, todo mundo já ficou curioso para saber, todo mundo já ouviu alguém fazendo, porque isso gera uma facilidade e gera uma capacidade, uma vontade de domínio. Então eu tendo a querer dominar o outro, eu tendo a querer ser superior. Vocês, mulheres que estão aqui, quando vocês vestem uma roupa linda, é porque vocês, obviamente, vão se sentir bem? Sim, mas por que vocês vão se sentir bem? Será que é por vocês mesmos? Pensa um pouco a respeito. Quando você sai toda incrível para sair com o cara, quando você sai toda incrível para conquistar o cara, e você tá linda, o que vai acontecer é que a percepção é que eu gosto de estar linda, eu gosto de estar linda. Só que depois a gente vai ver que eu gosto de estar linda, por quê? Eu vou ter uma boa impressão desse cara, as pessoas vão me ver com ele, talvez ele vai me elogiar, eu vou me sentir bem, eu vou tirar uma foto, vou postar no Instagram, as pessoas vão comentar. Porque se fosse exclusivamente para mim, eu iria ficar o tempo todo em casa, muito bem arrumado, super feliz comigo, e quando eu tirasse uma foto e desse uma crítica, eu não ia me importar, porque é para mim. Ou, aqui a mulher se arruma toda para outra mulher, nem sempre também. É uma junção. A mulher se arruma para outra mulher, ela se arruma para o homem, ela se arruma para ela. Ela quer passar a melhor ideia possível. Gente, ninguém quer sair com um cara que gosta e se sentir feia. Nenhuma mulher aqui quer ir para um casamento com um homem e sentir que ela é a única que não está vestida adequadamente para um casamento. Porque isso faria ela se sentir muito mal.
entende? Então é um jogo de marketing. É por isso que num casamento todas as pessoas estão com o mesmo tipo de roupa. Porque uma pessoa que tivesse diferente, ela não estaria no jogo. Logo, ela seria excluída pelos outros. Ela seria olhada de uma forma diferente. Ela seria, tecnicamente, uma pessoa que muitas vezes não é bem aceita. E aí a gente tem vários detalhes. É verdade, tá barulho estranho. É o ar-condicionado, gente, tá muito calor aqui. Então chia um pouquinho, tá? Eu vou até desligar um pouquinho, que já refrescou, mas aqui na minha cidade é muito quente. Então a gente percebe, gente, que as pessoas elas precisam estar no jogo e a gente precisa aprender a jogar. Aí aqui é interessante, ó, o homem nem repara às vezes. Gente, às vezes a gente acha que a pessoa não repara. Só que uma coisa é a pessoa não falar, outra coisa é ela não reparar. Nós temos duas formas de percepção, a forma consciente e a forma inconsciente. A gente vê as coisas o tempo todo. Por exemplo, agora que você falou isso, eu prestei atenção nas minhas luzes, na minha iluminação aqui. Eu não estava prestando atenção, mas agora minha mente expandiu e eu vi, beleza, mas eu já tinha reparado, eu já tinha visto essa diferença. Quando você entra, por exemplo, numa consulta comigo, você agenda a sua consulta. Aí eu estou preparado para consultar, meu notebook está aberto, eu estou de social, eu estou bem arrumado. Isso passa uma ideia. Por mais que você não repare, por mais que você não pense, nossa, ele está com uma camisa de tal cor. Não, mas passa uma ideia que remete ao profissional. Então você começa sim a reparar, você começa a julgar, você começa a criar preconceitos para saber se essa pessoa é para você o que você precisa ou não. Se essa pessoa apresenta risco ou não, se te parece alguém que você vai ouvir ou agradável. Então sempre existe esses jogos, gente, esses jogos. A gente precisa muito se adaptar. Onde é a sua cidade? Minas Gerais. Eu moro em Barão de Cocais, Minas Gerais. Obrigado pelo presente, que gentil. Aqui é a Grace Alves. Obrigado, Grace. O Grace ou Grace? Acho que é Grace. Obrigado. E desculpa se estiver errado. E aí, eu perguntei para você sobre mistério, né? Vamos voltar no assunto do mistério. Gente, para conquistar uma pessoa, ser misterioso ou misteriosa é fundamental. Vocês poderiam resumir para mim aqui em uma palavra ou em duas? Resumo de qualquer jeito. O que é uma pessoa misteriosa? O que vocês acham que é uma pessoa misteriosa, gente? Para eu ver como que é a visão de vocês. Que isso é muito importante. É uma parte muito legal do jogo, uma parte muito legal dessa interação interpessoal que a gente faz todo santo dia e que muitas vezes faz uma diferença enorme na nossa vida. Alguém poderia? Vamos ver. Qual é a opinião de vocês? Vou esperar aí um feedback de vocês para eu ter uma noção do que vocês estão achando. Qual é a visão de vocês? Para a gente se aprofundar um pouquinho mais. Tá bom? Pessoa que não revela todas as coisas. A Simone. Simone falou que é uma pessoa que não revela todas as coisas. Obrigado pela sua participação, Simone. Aqui é a Valdirene. E é uma pessoa que se revela totalmente quem ela é. Obrigado pela participação também, Valdirene. Olha que interessante, já teve uma dualidade. A Simone falou que é uma pessoa que não revela todas as coisas. A Valdirene falou que é uma pessoa que se revela totalmente. Olha que legal, a gente já está vendo visões diferentes. Aqui a Catiane, uma pessoa que sempre deixa algo no ar, algo a ser descoberto. Obrigado, Catiane, pela participação. Cleia, é uma pessoa que não se abre, não dispara suas histórias. Cleia, obrigado. Ana Cláudia também participando, obrigado. A pessoa misteriosa é aquela que não fala tudo sobre si, logo de início. Que interessante. Então, ou seja, não fala tudo sobre si logo de início. Aos poucos, o outro pode conhecer tudo sobre ela. Entendi. Aqui a Valtemisa, boa noite. Seja bem-vindo. Pessoas que ocultam um pouco do seu dia a dia. Muita coisa legal aqui, gente. Oh, que legal. Estou adorando ler essas descrições de vocês aqui. Então, a gente vai ver, gente, que o mistério é uma pessoa profunda. Mas como? O que é ser uma pessoa profunda, gente? O que é profundidade de sentimentos? Porque isso passa muito mistério, isso passa muita maturidade. Então a gente vai ver que o mistério é uma junção. É muito das coisas que vocês falaram aqui de forma junta. Então a gente vai ver que o mistério, em primeiro lugar, é uma junção de atitudes. Eu preciso ter atitudes para eu ser uma pessoa misteriosa. Logo, é treinável. Qualquer pessoa pode ser misteriosa, se ela começar a ter as atitudes referentes ao mistério. A diferença é que algumas pessoas são misteriosas naturalmente, porque elas aprenderam isso desde cedo. Elas aprenderam, muitas vezes, a serem pessoas misteriosas lá na infância, observando os pais, observando, talvez, ali, alguém que ela admira. A Valdirene está falando que ela falou errado, queria dizer uma pessoa que não se revela. Bacana, Valdirene. Obrigado mesmo assim também. Então a gente vai ver que o que a gente precisa para ser uma pessoa misteriosa? Tá? A primeira coisa que a gente precisa, gente,
não falar muito de nós, tá? Só que, calma, não é só isso, tem mais detalhe. Então eu preciso não falar muito de mim, eu preciso ser aquela pessoa que só fala de mim se alguém perguntar. Então, se alguém me perguntar da minha vida aqui, eu vou falar. Se ninguém me perguntar, eu não falo. Quando eu tô no encontro, quando eu tô namorando, quando eu tô casado, é a mesma coisa. Então eu falo do que pergunta. E eu só explico se perguntarem, se pedirem também. Então vamos ver. Rafa, oi amor. Meu anjo mandando mensagem, que admirável. Então vem a segunda coisa, que é dentro da primeira, um tópico, um subtópico. Eu preciso não falar muito de mim e só dar a explicação se a pessoa pedir. Ou seja, Hugo, você trabalha com o quê? Vamos supor que eu estou saindo com a Rafa. Ela perguntou, você trabalha com o quê? E eu falo, eu sou psicanalista. Pronto, respondi a pergunta dela, não preciso falar mais nada. Agora, se ela pedir uma explicação, aí é legal, como que é? Me conta um pouquinho, o que você faz, eu quero saber mais. Aí eu vou explicar. Só que eu vou explicar sem render demais. Eu vou explicar o que é básico, o que é necessário. Se ela quiser saber mais, ela vai ter que perguntar. Então, eu vou ver que, por um lado, a pessoa misteriosa, ela não fala de si mesma sem que pergunte. Mas, por outro lado, ela não faz segredo. Então, o mistério, gente, uma coisa ruim das pessoas que acham que são misteriosas e não são, é que ou elas geram segredo, elas geram curiosidade na pessoa, o que é totalmente destrutivo, ou elas passam a ideia de que são um livro totalmente aberto. Então ela se entrega totalmente àquela pessoa que você decifra ela com 5 minutos sentado do lado dela. Você já sabe que ela tem medo, você já sabe dos traumas, você já sabe de tudo, porque a pessoa se abre totalmente. Então o mistério, nesse primeiro momento, vai ser a junção de você se mostrar, como é que eu digo, acessível. A pessoa ela consegue acessar as suas informações, ela consegue acessar quem você é, ela consegue acessar os seus sentimentos, ela tem capacidade para isso, mas requer esforço. Ela tem que vir atrás, ela tem que querer, ela tem que pedir, ela tem que buscar, porque senão você simplesmente não fala. Isso, por si só, já melhora muito o seu nível de mistério e já faz com que você tenha também uma ideia de poder maior. Porque o que as pessoas normais fazem, gente? Pessoas normais querem se gabar. Então ela quer contar que ela é isso ou aquilo, ela quer contar que o trabalho dela é incrível, ela quer contar as coisas que ela fez, o que ela comprou, ela quer contar as viagens que ela já fez, o que ela sabe fazer. Tem gente que acha que é fútil, por exemplo, o homem chegar e falar assim, eu comprei um carro tal. Muitas mulheres chegam para mim e falam que isso é fútil. Concordo. Só que também é fútil ela falar de uma viagem que ela fez sem que o cara pergunte. Porque também é uma conquista. Eu fui para Paris. Beleza, mas o cara nem perguntou. Então, quando você começa a falar essas coisas, você passa a ideia de superficialidade. Então, não é legal você ser essa pessoa que gera curiosidade, ou essa pessoa rasa que conta tudo, porque isso atrapalha muito o mistério. Inclusive, gente, quem tem interesse em aprofundar mais nesse conteúdo, meu treinamento Hyperion, que é esse símbolozinho aqui, ele está sendo vendido para vocês no link do meu perfil, tá bom? Todo mundo tem acesso, é o meu melhor treinamento, não é o único, mas é o mais acessado hoje em dia, e vocês podem ter acesso a todo esse conteúdo de conquista e muito mais. Assistam o vídeo, depois que acabar a live, clica no link, vai lá, Império, que tem um vídeo de descrição, para vocês verem o que é esse treinamento, tá? Então aí a gente tem as duas primeiras características do mistério, só que são só as duas primeiras, e tem mais coisas. E nem são as duas mais importantes. Essas outras coisas eu falo para vocês no treinamento, tá bom? Aqui eu não vou aprofundar muito não, senão essa live vai ficar muito grande. Mas a gente já conseguiu perceber que ser misterioso não é nem esconder, não é nem fazer segredo e também não é falar demais de você, tá bom? Agora, última coisa que eu quero falar para vocês aqui hoje, gente, que é fundamental para você conquistar uma pessoa de verdade, é leveza e liberdade no amor. Gente, conseguir ter um relacionamento leve e livre é muito difícil mesmo. Só para vocês terem ideia, em toda a minha carreira, em todo o tempo que eu trabalho com relacionamentos, eu não atendi ninguém que tivesse os dois. Sem trabalho, não. Aí a pessoa vem, faz um trabalho, progride, aí ela consegue. Só que é muito difícil, gente, porque um relacionamento leve, só para vocês terem ideia, um relacionamento leve envolve não ter carência excessiva. Então, o relacionamento envolve você conseguir se amar, você conseguir ser completa, você conseguir ter orgulho de você conseguir ser o melhor que você pode ser, para que você não seja carente e não dependa do outro. Ter um relacionamento leve envolve que você quebre o seu romantismo, para você entender que aquilo que você espera do outro nem sempre vai ser o que o outro vai te dar. E tudo bem, as pessoas mudam de ideia. Envolve você quebrar o romantismo para você perceber, por exemplo, que essa pessoa não tem que colocar você como prioridade, ela tem que te colocar como importante, mas a prioridade é ela. Então são vários aspectos que já tornam a leveza muito difícil.
cobrança, pedir pro cara mandar mensagem todo dia, reclamar que a namorada acordou e não mandou bom dia. Você não pode, o seu parceiro não pode te chamar de outra coisa senão de amor. Se ele te chama de nome, você já fica brigando. Você briga antes de entender o que está acontecendo. Tudo isso tira a leveza. Aí, por outro lado, tem a liberdade. Essa é mais difícil. Para você conseguir entender que a pessoa que está com você ela é livre, para você amá-la livremente, você tem, por exemplo, que conseguir aceitar o fato de que essa pessoa ela pode querer sair com outra pessoa, ela pode querer transar com outra pessoa, ela pode querer namorar outra pessoa, ela tem esse direito, ela é livre. Você consegue imaginar isso sem ter um surto, sem ficar com ciúme, sem ficar mal? Será que você consegue? Só que a liberdade é para os dois lados. Então, se a pessoa quis exercer a liberdade de ficar com o outro, eu tenho a liberdade de me afastar. Beleza. Só que eu não vou ficar mal por causa disso. É a escolha dela. Eu não vou sofrer, eu não vou privar, eu não vou proibir, eu não vou falar com a pessoa que ela não pode fazer isso ou aquilo, que ela não pode conversar com alguém, que ela não pode ir para academia. Ela pode tudo. Só que eu também posso escolher o que eu quero para minha vida. Então, eu vou ter, por exemplo, um amor livre quando eu souber que eu não preciso falar para minha namorada, Rafa, você não pode ir para um show. Eu não preciso falar isso, eu não quero falar isso, porque eu vou estar aprendendo. Mas aí, não, você está entendendo errado. Não é relacionamento aberto. Então, eu não falo para a Rafa que ela não pode ir para um show. Mas eu sei que se ela for para um show sozinha, se ela ficar indo para balada sozinha, não é o que eu quero para mim. Então, entendo a liberdade dela, respeito a liberdade dela, mantenho o direito dela escolher, sim, claro, mas eu vou escolher me afastar. Vocês entendem? Então, é livre nesse sentido. Não é livre no sentido aberto que eu vou aceitar tudo. É livre no sentido aberto de que a pessoa vai querer qualquer coisa enquanto ser humano e eu também vou exercer a minha liberdade estando com ela ou não. Então, ter um relacionamento livre e leve é fundamental, gente, para a pessoa querer estar com você. Ninguém se sente bem preso. Ninguém se sente bem te mandando mensagem de bom dia, sabendo que só está mandando porque você pediu. Ninguém se sente bem te chamando de amor o tempo todo, sabendo que quando ele te chama de pelo seu nome, pelo nome que você tem, pelo apelido, talvez seja diferente, você fica mal. Ninguém vai amar uma pessoa que cobra carinho, ninguém vai amar uma pessoa que proíbe de estudar, que fica enchendo o saco porque está olhando para outras pessoas, sendo que talvez não está. Gente, se um cara está olhando para outras mulheres na sua frente, não cobra, não pede, simplesmente trate ele como se uma pessoa estivesse te desrespeitando, porque tá. Então você pune, você coloca ali uma consequência, você priva a pessoa da sua presença, e aí ela escolhe se ela quer estar com você ou não, mas ela é livre. Então, ao passo que você se afeta, que você xinga, que você briga, que você começa a fazer todas essas coisas, a pessoa ela pode estar errada, só que ela perde a capacidade de querer estar com você. Tá? Então, assim, ela, por mais errada que ela esteja, ela vai sair do relacionamento te achando chata, te achando tóxica. Então, isso é terrível, gente. Beleza? Deixa eu ver aqui algumas mensagens. Sim, liberdade de expressão, em ser livre em casa, sim, também. Nossa, até cansei só de pensar numa coisa assim. É difícil, né? Não é fácil, não. Achei esse cara no momento certo. Eu acho que é o sinal que eu queria. Caramba, que legal, Mari. Fico feliz. Quando alguém bloquear, significa o quê? Mari, significa simplesmente que ela bloqueou. Não procura significados extras, porque você nunca vai entender a mente da pessoa. Pode ser que ela está triste, pode ser que ela não quer te ver, pode ser que ela não te suporta, que ela te odeie, pode ser que ela simplesmente está tão mal ao ponto de ver a sua foto e chorar. Então, a única coisa que você sabe é que ela te bloqueou. É só isso que importa. Nesse momento, ela não quer conversar com você. Tá bom? Tem um rapaz que eu conversava pelo WhatsApp. Descobri que ele começou a namorar. Se afaste. Coisa mais comum no mundo, gente. Para todo lado tem pessoa ruim, para todo lado tem pessoa que afeta, para todo lado tem pessoa tóxica. Se eu ficar tentando entender essas pessoas, eu vou ficar doido. Eu tenho que simplesmente me preparar para isso. Eu me preparo para levar uma porrada, para que quando eu levar, isso não me machuque. Vamos ver. Mas quer continuar falando comigo? Nesse caso, Elizabeth, mande uma merda. Porque aí tá fácil demais, velho. Hein? Gente, bom, era isso para hoje. Obrigado pela presença de vocês. Continuem acompanhando lá no Insta e aqui no TikTok, que sempre tem coisas novas para vocês. Live toda terça, quinta e sexta. E eu sempre aviso sobre essas lives lá no Instagram, tá bom? Fiquem de olho e cliquem no link do meu perfil para conseguir acesso ao e-book grátis que tem lá para vocês, a Máscara da Relação, para vocês agendarem consulta caso tenham interesse e para vocês darem uma conferida no treinamento Império, tá bom? Tenho certeza que vocês vão gostar, porque eu fiz com todo carinho para vocês. Grande beijo, minhas queridas. Até a nossa próxima live. Beijinho.